Qual é a tua idade? 8. Turma? Segundo ano. Não, terceiro. Terceira. Ótimo. Então, nessa carta aqui, tu não pode contar, só olhar, tá? Os dois grupos representam a mesma quantidade? Eu acho que não. Por que não? Porque... Não, calma lá. Eu acho que sim. Tá, porque sim. Porque cada um tem uma linha. Tá. E tem mais ou menos a mesma quantidade. Uhum. Carta número 2, não pode contar, só olhar. As mãos e os dados representam a mesma quantidade? Sim. Por quê? Porque aqui tem 8 e ele também. Uhum. A partir da carta 3, se tu precisar pegar agora na mão para contar, tranquilo, porque elas estão mais pequenas, né? Conhece esse material? Não lembra? Material dourado, vocês usaram na aula já? Uhum. Tá. Material dourado. É. Uhum. As duas figuras representam a mesma quantidade? As duas figuras representam a mesma quantidade? Não. Não? Por que não? Porque uma aqui tem essa aqui tem a mais e essa daqui só tem 4. Uhum. O verde tem a mais, então, né? Uhum. Tá. Olhe bem para os dois conjuntos. Eles possuem a mesma quantidade de frutas? Não. Por que não? Calma lá. Sim. Tá. Por quê? Porque eles têm as mesmas frutas e têm a mesma quantidade. Uhum. 1B2. Nome desta figura azul. Círculo. Uhum. E a vermelha? Quadrado. É fácil. Até. Sim, a parte inicial sim, depois fica um pouco mais difícil, mas eu acho que vai ser tranquilo. Tem a mesma quantidade de círculos e quadrados? Sim. Sim? Quantos tu acha que tem? 6. Uhum. Que número é esse? 9. Esse número representa a quantidade de estrelas que tem aí? Sim. Por que tu acha isso? Porque tem 3, mais 3, mais 3 e mais 3. Uhum. Ali. E falta mais um, então é 9. Uhum. Não, não é. Não? Meu Deus. Uhum. Aqui, a gente já tá no nível C, tá? Um C. Olha para os dois grupos. Vai ter sapatos suficientes para cada um dos pés? Sim. Por que tu acha isso? Por causa que aqui tem 2, mais 2 e mais 2. E aqui tem 9, eu acho. Não, é 10. Ali tem uma quantidade que eu não sei. Mas eu sei que vai dar. Tá. Quantos pés tem? 1, 2, 3. Tá. E quantos sapatos tem? 1, 2, 3. Uhum. Tu olhou por pares, então, né? Tá. 1C2. Se cada prato receber uma colher, um garfo e uma faca, vai ter talheres o suficiente? Pode pegar na mão pra contar. Eu acho que... Pode contar? Claro, deve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tem 10 pratos. Uhum. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, não, aqui tem 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, tem 7. Daí vai dar. Mas como tem 3 quantidades, Uhum. acho que daí vai dar.
Cuidado pra não cair, tá? Meu Deus. O cabelo escorrega no piso, né? Qual dessas contas dá 9? Deixa eu ver. Sete mais 2. Só essa? Aham. Não, e 8 mais 1. É isso? Uhum. Nível D. Todos os animais vão ter comida? Sim. Mostra pra mim. Olha aqui. O cachorro, a vaca, o pássaro e o macaco. Uhum. Muito fácil. Sim. Um D2. Olhe com atenção essas contas. 4 mais 4 mais 4. Dá o mesmo resultado que 3 mais 3 mais 3 mais 3? Eu acho que sim. Quanto vai dar? 4. Esses 3 mais 3. Não, será que vai dar 8? Eu não sei, mas vai dar a mesma quantidade. Uhum. Eu acho, né? Frações. Tu já teve aula de frações? Não. Não? Tá, vou te explicar. Vamos pensar que são barras de chocolate, pode ser? Uhum. Tu quer a verde ou a laranja? Laranja, porque ela tem mais. Tá. A minha vai ser a verde. A minha barra de chocolate foi cortada em quantos pedaços? 2. Sempre o número de baixo da fração é quantos pedaços foi cortado. E o número de cima é quanto eu comi. Tinha 2 pedaços, quantos eu comi? 1. Uhum. Aí ficou 1/2, porque eu comi um pedaço. A tua barra de tinha chocolate 4. tinha 4 pedaços. Quantos tu comeu? 2. A pergunta é se essas duas frações representam a comi. mesma quantidade. Não. Não? Porque aqui tem 1, 2 e aqui só tem 1. Uhum. Fomos para o nível 2. Olhando para os dois grupos, em qual deles tem mais? Deixa eu ver. Esse, o laranja. Laranja. Laranja, olha ali, tanto de coisa. O menino possui 8 bolas. A menina possui 4 bolas. O que dá para fazer para que os dois fiquem com a mesma quantidade de bolas? O menino dá 2 e ela dá 2. Não, calma. Ele vai dar 2. Não, ele vai dar essa quantia. Ele vai tirar essa quantia e ele também vai ficar com 4. Tá, então tira 4, né? Uhum. Aqui tem mais de uma pergunta, tá? O que todas essas árvores têm de comum? O que elas têm de igual entre elas? De igual? Uhum. É que é árvore? Todas são árvores, mais alguma coisa que todas têm? Folhas. Folhas. Que mais? Não todas, né? Tem alguns que são careca. Ah, mas aqui todas têm, eu acho, né? É, mas essa daqui menos. É, mas tem. É. Mais alguma coisa que todas têm? Também ela tem tronco e grama em volta. E é isso. E o que é diferente de uma para outra? Quais são as diferenças? No que elas são? É que uma é grande, outra pequena, outra de lado. Uma é muito mais pequena, outra é um pouquinho média e outra é quase sem folha. Uhum. Cores. Vermelho, rosa, amarelo, laranja, marrom, azul, azul escuro, roxo. Ótimo. Me mostra só os amarelos. Esse e esse. Tem 4. Quantos amarelos tem? 4, eu já falei. Falou na hora, né? Aqui tem mais uma pergunta, tá? Olhando as imagens desta carta, o que tu considera grande aí nessa carta? Um dinossauro. Tá, mais alguma coisa que tu considera grande aí? Não, é só isso. Tem um dinossauro na vida real muito grande. Tá, mas a gente tá pensando na imagem da carta. Olhando pra imagem da carta, quais são as figuras grandes? Então essa Tá. também, quadrado. E a árvore, porque Tá. se você pensar na vida real, ela também é grande. Tá. Agora, quais são os animais que tem aí na carta?
Cachorro e dinossauro. E um passarinho. Uhum. Quais animais são grandes? Dinossauro e cachorro. Se for um pitbull já é muito grande. Uhum. Se for um cachorro, tipo um levantote. Sabe o que são números pares? Uhum. Tá. Tá aqui em cima. Quais são os números pares aí dessa carta? 3, 8, 4, 1. Pelo que eu saiba, né? Como tu sabe quais são os números pares? Eu não sei, né? Eu só adivinhei. Tá. Agora que eu perguntei, disse sim, né? O nível 4 é um nível que tu vai ter que me explicar como tu organizaria as coisas, tá? Que ele é da habilidade de sequenciação. Olhando para as figuras dessa carta, que regra tu criaria para organizar elas? Eu ia usar o skate pra botar lá no cantinho. E o cachorro quente era servir pra comer. Tá, Meio os brinquedos pra organizar na prateleira. tá, os brinquedos. E o skate, tipo, escorado em alguma coisa. Tá. Ou na garagem, sei lá, algum lugar. E é isso. Tá. Agora, nome dos números, tá? 5, 4, 45, 2, 10, 40, não. 1, 2, 14, 4, 40. Não é. 1, 2, 11, 12, 13, 14. 12, 8, 25, 31, 33, 13 e 6. Se tu tivesse que organizar esses números, que regra que tu criaria para organizar eles? Primeiro, esse daqui vai aqui atrás e daí eu fazia em ordem. Eu fazia tipo assim, 1, 2, 3, 4. Tudo que tem ali eu fazia em ordem. Essas frações, vamos fazer de conta que eu larguei essas frações aqui na mesa e tu precisa organizar essas frações. Você criar uma regra para botar elas em ordem, tá? Como tu organizaria elas? Eu ia colocar o azul aqui, o laranja aqui. Não, eu ia colocar aqui número esse aqui, e esse daqui é o amarelo. Então o amarelo eu colocaria aqui, o azul aqui, e o marrom e o verde eu deixaria aqui. E esse daqui eu deixaria aqui e o marrom aqui. Tá, por que assim? Por causa que eu acho que... Não, o azul vai primeiro. Tá, porque o azul tem que ser o primeiro. Porque ele é minha cor favorita. Ah, tu organizaria pelas cores, tá. Pelas cores. E antes que não sabia as frações, né? 5, nível 5 já. Eita, tá rápido. As imagens dessa carta mostram uma história. Qual das partes tu acha que acontece primeiro? Essa. Tá. Porque eu começo com alguma pessoa. E é isso. E depois? Depois ele vai ali, desliga a luz e vai dormir. Ali na poltrona. E é isso. Tá. Pelo que eu saiba. Aqui é como se fosse um jogo de dominó, tá? Qual peça que eu coloco aqui para continuar esse jogo? Jogo de dominó é muito fácil. Eu colocaria essa daqui. Bolinha, bolinha. Aqui. Tá. E esse daqui. E outra bolinha aqui. Outra bolinha, bolinha. E colocaria tudo em ordem, é isso. Sim. Essa aqui tem mais de uma pergunta, tá? Na letra A, tem uma sequência lógica de cubos e esferas. Como eu continuo essa sequência? Quais pecinhas quais figuras, quais partes eu coloco aqui para continuar essa sequência? A figura a gente coloca para continuar. Tem cubos e esferas. Como eu continuo essa sequência? Com triângulos. Tá. Por que o triângulo? Porque o triângulo não está ali. Na letra B, tem uma sequência lógica de números. Que número que continua essa sequência?
7, Uhum. 8, 9 e 10. Uhum. Letra C tem números. Cada número tem um valor dependendo do lugar onde ele está. Quanto vale o 5? 5, Quanto vale o 4? 4, O 7 7, e o 6. 7. Tu consegue falar esse número já? Uhum. Vai. Tu lembra como é que fala o nome dos números? Calma lá. 54 Uhum. e 60 e 76. Isso aí. Nível 6. Vai até o 7. 6.1. Opa, errei. Aqui. Olhe com atenção para as imagens dessa carta. Qual delas não pertence ao grupo? Esse. E esse. Uma Não, esse. maçã? Uhum. Por quê? Porque ela não é uma roupa. Uhum. Qual figura não pertence ao conjunto? Bola. Essa bolinha aqui, porque aqui só tem quadrado. Uhum. Os dois grupos têm coisas em comum e algumas coisas que são diferentes. O que tem de característica que é em comum nos dois grupos, no A e no B? Esse daqui, se virar de cabeça para baixo, vira Tá. 6. Igual aqui. Uhum. E aqui, se a gente colocar o 7 aqui e aqui o 8, não. Primeiro se a gente colocar aqui o 7 e o 8 e o 9, vira até o 10. Uhum. E é isso. A mim que eu saiba, né? Que tipo de número tem no conjunto A? 10. Que tipo de número tem no conjunto B? 9. Uhum. Nível 7. 3 últimas cartas. Se tu precisar que eu repita alguma pergunta, tu pode pedir, tá? O conjunto A e o conjunto B possuem corações. O conjunto A possui mais, menos ou a mesma quantidade de corações que o conjunto B? Sim. Porque olha aqui. 3, 2, 3, 2. Uhum. É muito Penúltima. penúltimo. A menina demorou 30 minutos para fazer o seu tema. Já o menino demorou meia hora para terminar o tema dele. A menina demorou mais, menos ou a mesma quantidade de tempo do menino? Quem me fala? Eu repito. A menina demorou 30 minutos para fazer o tema dela. Já o menino demorou meia hora para fazer o tema dele. A menina demorou mais, menos ou a mesma quantidade de tempo do menino? Menos. Por quê? Porque ela demorou em 30 horas. Porque ela demorou em 30 minutos, sei lá, ou 30 horas. Uhum. Última. Se com 1 litro de suco eu consigo encher 4 copos, com 4 copos de suco eu consigo encher a garrafa de 1 litro? Sim. Por quê? Afinal, é muito grande. O que é grande? A garrafa, ela tem 1 litro. Daí vai dar pra 4 copos. Uhum. E terminamos.